Salve investidores, chegamos aí no 24º episódio da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos, pessoal. Muita gente chama de Netflix das carteiras, né? E eu particularmente gosto desse apelido. Mas aqui você já sabe, né, pessoal? Não recomendamos venda nem compra de ativos, nada disso. Aqui é para a gente trocar experiências, trocar ideias sobre investimentos. E já vai deixando aí seus comentários até para poder ajudar o inscrito de hoje. E também peço aquela sua colaboração, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora para os nossos estudos de hoje. E a carteira em destaque hoje é do nosso amigo Caio Menezes, pessoal. Caio, muito obrigado por deixar trazer sua carteira aqui no nosso vídeo de hoje. E o Caio já começa falando aqui, pessoal, ele está agradecendo, né? Tem 19 anos, sou analista de sistema de um órgão público. Só que tem um detalhe, o emprego público que o Caio tem é temporário, pessoal. É um contrato temporário de 1 ano. Por isso, ele resolveu focar em dividendos. E aí, tem aquela situação do cargo temporário, né? Você sempre fica preocupado com o término desse contrato. E isso é muito preocupante. Eu sei que é difícil, né? Mas tenta fazer com que essas preocupações não te consumam tanto, né? A ponto de você não conseguir focar nas coisas que importam, tá bom? Eu sei que é difícil, mas tenho certeza que ao final do seu contrato, né, você vai conseguir outra coisa aí bem bacana, outra renda bem interessante. Tá bom? Comecei a investir mais ou menos há 3 a 4 meses na renda variável com o objetivo maior de renda mensal, foco nos dividendos, né? Ele já falou aqui em cima. Como eu tenho poucos gastos, meus aportes são bem parrudos. Olha só que interessante, né? Bolsa de valores é um tabu na minha família. Meus pais não tiveram uma experiência muito boa. Aí ele não falou, não entrou em detalhes, né? Qual foi essa experiência ruim dos seus pais. Deixa até aqui nos comentários, Caio, se você puder, para a gente entender, né? Por que seus pais tiveram experiências ruins na Bolsa de Valores. Porém, como eu não tenho um objetivo em mente, casa, carro, esse tipo de coisa, acredito que apenas acumulando capital cada vez mais seja o meu foco. Ao final da minha faculdade, irei fazer um intercâmbio. Justamente por isso, comecei a estudar e aportar um pouco em ativos no exterior, juntando uma reserva exposto ao dólar. Entre os ativos do Caio, ele já mencionou que tem ativos internacionais. Bora lá para conhecer a carteira aí do Caio, pessoal. Valor aplicado R$ 18.421 e saldo bruto R$ 18.675. Variação positiva de mais 1,38%, o que é muito legal, porque o Caio começou há pouco tempo, né? Já começou com uma variação positiva, né? Isso é muito interessante, né? O primeiro aporte do Caio foi no mês 5, né? Bem pouco tempo mesmo. Ele aportou cerca ali de R$ 1.998, já fez um aporte bem considerável. Lembrando, né? Você vai começar na Bolsa de Valores, não precisa começar assim, igual o Caio, né? Com R$2.000, com 3.000. Cara, você pode começar com R$100, 200, é até melhor que você comece com pouco mesmo. No início, geralmente, você vai cometer alguns erros. Aí é bom começar errando com pouco. E ao longo do tempo, você vai aumentando seus aportes, né? Bom, pessoal, e de lá para cá, o Caio vem aportando até chegar nesse patrimônio atual que ele tem. Olhando aqui um pouquinho para o lado, né? Os ativos da carteira, ele tem 29% em ações, 57% em fundos imobiliários, 8,54% em estoques, né? O que são estoques? Ações americana, tá? A gente já vai ver isso aqui. E 5,13% em criptomoeda. Bom, olhando aqui de uma forma geral, né, dá para ver que ele está com variação positiva em quase tudo, tirando aqui as criptomoedas. Vamos aqui dar uma olhada em cada um desses ativos. Vamos começar pelas ações, tá bom? E já dá para ver que o Caio tem 9 ativos e R$ 5.416 investidos. Mas com o tempo que ele tem investindo e com o valor que ele tem, R$ 5.416, eu acho que ele tem mais ações do que ele deveria. Mas isso aí é estratégia de cada um no final das contas. Mas fato é que agora, de repente, o foco seria engordar, né? Ter cada vez mais ações das empresas que ele já tem. Vimos aqui que ele tem ações perenes, né? A estratégia condiz com o que ele falou em quadros anteriores, né? Que ele está focado em dividendos, porque as ações que ele tem aqui realmente são ações de dividendos. E não podemos negar também que ele tem uma boa diversificação, porque ele tem aqui bancos, Banco do Brasil e também o Banco ABC. A gente já vai falar sobre esse banco aqui que é bem interessante. Ele tem aqui 2 seguradoras, BB Seguridade e também Caixa Seguridade, Copasa, que é uma empresa de saneamento básico do estado de Minas Gerais, transmissoras de energia, tem a Taesa e a TRPL4 e a Goal, que é a Gerdau, né, uma empresa mais cíclica, commodity, né, siderúrgica, e a Irani, uma empresa aí de papel e embalagens. Vamos começar falando aqui logo da Irani.
Irani, pessoal, é a pior performance aqui da carteira dele no momento, né? Menos 3,76% na variação. Agora, eu acredito até pode cair mais nas cotações, tá? O mercado tende a bater mais nas ações da Irani porque a empresa apresentou um resultado fraco no segundo TRI de 2024. Só para a gente dar uma olhada rapidinho, pessoal, lucro líquido da Irani veio menos 82,5% segundo TRI de 2023 contra o segundo TRI de 2024. Vejam que a Irani apresentou um resultado fraco no quarto TRI de 2023, no primeiro TRI de 2024 e agora no segundo TRI de 2024. Não é à toa que o mercado vem batendo nas cotações da empresa. E o que parece que vem pegando aí para a Irani é o preço, né? A diminuição do preço do papelão ondulado e a menor variação do valor justo dos ativos biológicos e uma maior depreciação devido a investimentos na plataforma Gaia. É aquilo, né? Uma empresa, pessoal, né? Vai ter momentos ruins, vão ter momentos bons. Se você, como sócio, tem que avaliar isso, né? Para ver se a empresa perde fundamentos ou não. Olhando aqui para esse cenário, parece que a Irani não perdeu os fundamentos, né? É só um momento muito ruim de variação de preço do papelão do lado que afeta não só a Irani, mas também a Klabin. Mas a Klabin, pelo menos, ela tem a exportação da celulose, né? Que facilita um pouco nesses momentos, principalmente um dólar aí um pouquinho mais alto facilita um pouco mais a Klabin. Já a Irani é focada mais no mercado interno, né? Então sofre maior pressão quanto a isso. Um outro ponto aqui na Irani, né, que é preciso observar é a sua dívida sobre EBITDA, está aqui em 2,19, ainda está bem controlada. Se passar de 2,50, aí o negócio pode azedar de vez, porque nesse caso aqui a Irani deixa de pagar 50% de payout e passa a pagar 25% de payout, né? Ou seja, diminuiria aí os seus dividendos para 25%. Outra empresa que vem sofrendo um pouquinho, pessoal, principalmente nesse segundo TRI de 2024, é a Gerdau, né? Apesar dele ter comprado aqui a Gerdau por um preço bem bacana, a Gerdau vem sofrendo bastante, principalmente com aço, né, chinês, que vem invadindo aí o mercado brasileiro e vem pressionando as vendas da Gerdau aqui dentro no Brasil, né? Então o seu volume de vendas diminuiu, a Gerdau acabou fechando algumas plantas de produção, isso tem um custo também, então é um momento mais complicado aí, principalmente para as empresas siderúrgicas, né? Porque esse aço que está vindo da China, preço muito interessante, a preço de custo, né? E impacta direto nos resultados da empresa. E vejam, né, pessoal, que a Gerdau pressiona o governo brasileiro para sobretaxar esse aço chinês, né? E o governo brasileiro estaria numa sinuca de bico. Esse aço a preço de custo prejudica a Gerdau, mas favorece muito o mercado imobiliário, por exemplo, né? As construtoras estão comprando aço bem baratinho, né? Fazendo aí as suas construções, seus prédios, né? Por um preço bem mais interessante. Então fica aí esse dilema, né? Para as empresas siderúrgicas aqui no Brasil. Outra empresa bem interessante que ele tem, pessoal, é o Banco ABC. Eu particularmente gosto dos bancões, tá? Os principais bancos que a gente tem hoje no Brasil. Mas o Banco ABC, ele tem uma pegada diferente dos outros bancos. Primeiro que ele tem um controlador bem diferente, né? É o Arab Bank, que é um controlador que chega junto, né? Quando o banco está em dificuldade, abre ali os cofres para ajudar o banco, isso é muito interessante. E o banco, ele é diferente porque ele é voltado para empresas, pessoal, de médio e grande porte. Tem um segmento bem diferente aí dos principais bancos, tá? Por isso que eu acho bem interessante o Banco ABC. E aí temos aqui a Copasa. Impressionante, né? A Copasa deu uma queda ontem, né? Olha só como a bolsa brasileira é estranha, né? Após bons resultados, né? A empresa aumentou seus lucros aí em 30% aproximadamente, pessoal. Segundo TRI de 2023 para o segundo TRI de 2024. Mesmo assim, a empresa ontem estava caindo as cotações. E um detalhe muito importante, né? Que a gente viu, reservas de lucro da empresa estão acima do capital social, né? Então, se continuar assim, é bem provável que a Copasa pague dividendos extraordinários lá no finalzinho de 2024 para 2025. A empresa vem adotando essa prática nos últimos anos. TRPL4, que anunciou também bons resultados, do meu ponto de vista. A empresa está investindo bastante aí em novas concessões. O Banco do Brasil ainda está no bom preço, do meu ponto de vista. Ele comprou bem aqui o Banco do Brasil. BB Seguridade no seu topo histórico, né? E a Taesa, que eu estou numa expectativa grande para olhar para o balanço da empresa do segundo TRI de 2024 para ver como é que a empresa vai se sair, né? Como a empresa está se saindo. Vamos acompanhando. E aí, pessoal, deixa eu falar aqui antes que eu me esqueça, né, do nosso projeto Membro Vamos Juntos. Seja membro do nosso canal, cara, bem baratinho, R$ 7,99. Você não vai achar outro mais barato aqui no YouTube, não, tá bom? Você vai ter acesso à planilha com várias projeções de dividendos das principais empresas, preço teto também, que é muito importante, e vai ter acesso ao nosso chat lá no Telegram, onde vocês vão poder conversar comigo, diretamente comigo e com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos. De uma forma geral, pessoal, eu gostei da carteira dele, gostei dos ativos que ele tem.
tem ações. Eu acho que ele comprou também a bons preços, né? A maior parte das ações aqui ele comprou a bons preços. A Caixa Seguridade, inclusive, é o último dia da Datacom da empresa, né? Para ter direito aos dividendos. E eu acredito bastante que a Caixa deve anunciar um próximo dividendo, né? Lá para o final do ano, vamos ficar nessa expectativa aí. Resumindo aqui, gostei das ações que ele tem. Então, bora olhar aqui os fundos imobiliários que ele tem, né? Ele tem quase 11 mil reais, 10.891 e tem 9 fundos imobiliários. Você vê que ele começa a ter muitos ativos, né? Parece ser bons fundos imobiliários sim, né? A gente vê que ele tem boa diversificação, tem logística aqui com XPLG11, tem o KNHF11, ele é mais híbrido, esse fundo imobiliário é interessante. Tem o KNSC11, que é um fundo imobiliário de papel, ML11, que é um fundo de shopping, PLCA, que é um fundo bem diferente, né? Difícil você ver esse fundo aqui em carteiras de investimento, principalmente de iniciante. É um Fiagro, tem um Vigir, que é papel, o Vigir, inclusive, está pagando bons dividendos. HGBS de shopping, interessante que o HGBS é um fundo imobiliário que é pouco acessível, né? Um valor muito alto, acima dos R$200. E o Fiagro, RZAG, também vem pagando bons dividendos, e o HGLG, que é um fundo de logística. Aí, pessoal, vamos falar desse fundo imobiliário aqui, que a proposta é bem interessante, né? O KNHF11. Vamos abrir o relatório dele aqui. Olha só, é interessante, né? Fundo gerido aí pela Quineia, que é uma ótima gestora. Deu início aqui, ó, 2023. É um fundo relativamente novo, né? Ele ainda não se provou no tempo, né? Uma taxa de administração pesada, 1,20% ao ano, mas pelo menos não tem taxa de performance. E vejam que o fundo, ele investe majoritariamente em CRI, em papel, tanto no CDI quanto na inflação. Mas o fundo também tem outras cotas de outros fundos imobiliários, investe em imóvel físico, investe em ações, investe em LCI e tem dinheiro em caixa. O fundo tem uma diversificação muito interessante, né? Muito fora do que a gente está acostumado. É muito diversificado, mas em compensação está exposto a tudo. Mas é uma proposta interessante, né? Da Quineia, é um fundo bem diferente, bem híbrido, né? E parece que está indo bem por enquanto. Aí, pessoal, descendo aqui um pouquinho, eu fiquei curioso para ver os fundos imobiliários que ele investe, né? E vejam que ele investe nesses fundos imobiliários aqui, são 17 fundos. E dentro dos fundos imobiliários que ele investe, estão aqui o HSML11, XPLG11, HGBS11, são fundos que ele já tem, que ele já investe também nesses fundos, né? Então, basicamente, de forma indireta, ele investe nesses fundos aqui 2 vezes, né? Outra coisa que eu fiquei intrigado aqui foi para ver a carteira de ações, né? E vejo que ele tem poucas ações, 3 ações, e ações que eu particularmente não investiria. Moura Engenharia, né? Ações também aqui da MRV Engenharia e ações da Cirela, todas as ações voltadas para o setor de construção civil, setor imobiliário. Faz até sentido para um fundo imobiliário, né? Mas são ações, me parece aí, de oportunidade, né? Vamos dizer assim. Outro fundo imobiliário que ele tem aqui que é bastante interessante é o PLSA, o fundo da Plural, Fiagro da Plural. É um fundo bem diversificado, é um fundo pequeno, mas bem diversificado. Vinha pagando aí cerca de 90 centavos, né, de proventos, aí reduziu para 88 centavos, se eu não me engano. E aí, já sabe, né? Fundo imobiliário, pessoal, quando reduz os proventos, né, o mercado já começa a bater na cotação do fundo. Esse fundo, para mim, ele tem um grande problema só. Ele deixa muito caixa. Tá? Vou entrar aqui no relatório para a gente dar uma olhada. Aqui está proventos de 90 centavos, mas ele já reduziu para o próximo mês. Aqui, eu já conferi. Né, caiu aqui para 88 mesmo, que ele manterá alocado cerca de 85%, né, que ele tem alocado. O restante, né, os outros 15% do seu patrimônio está em caixa, né, parado em caixa. Tudo bem que o Fiagro hoje não vive um dos melhores momentos, né, mas é muita grana em caixa, né? Essa grana poderia estar trabalhando aí, gerando dinheiro para o fundo imobiliário, aumentando até os rendimentos do fundo, né? Bom, e ele tem um fundo aqui, o Vigir, ele tem um bom rendimento e eu acho que é isso que sustenta o fundo hoje. Porque, na minha opinião, a administração da Valora é péssima. Eu não gosto da administração da Valora. E uma das coisas que eu não gosto é a quantidade de subscrição que eles fazem. Cara, é uma subscrição em cima da outra. Eu nem sei quantas subscrições o Vigir já fez. Deve estar na 7ª, 8ª, não sei. É uma em cima da outra. Não dá nem tempo do cotista respirar e já colocam ali outra subscrição em cima do fundo imobiliário. Então, isso aqui realmente é uma coisa que eu não gosto. E outra coisa, né, do Vigir, eu vou entrar aqui no relatório para a gente dar uma olhada. Uma coisa que muita gente tem falado é que vejam que o fundo ele adquiriu um CRI novo, né, que se chama aqui CRI Guaicurus CDI mais 4%. Isso em junho, tá, pessoal?
Aí, em julho, tá aqui mais embaixo, esse CRI, igual o Cruz, deu um calote no fundo, né? Ficou inadimplente. E aí, é que eu pergunto, né, pra Valora, essas subscrições, né, esse levantamento de capital nas subscrições servem pra quê? Pra fazer isso aí com o dinheiro do cotista, né? Não avaliar direito crédito e no mês seguinte já tomar um calote? Isso que me deixa chateado com a administração de alguns fundos imobiliários, pessoal. Sinceramente, principalmente esses fundos imobiliários de papel, vem me deixando bastante triste, né, e preocupado com essas administrações aí. Bom, pessoal, no geral, achei interessante a carteira de fundos imobiliários que ele tem, né, apesar de, né, ter um pouquinho de pé atrás com o Fiago, eu achei interessante os fundos imobiliários que ele tem, sim. Entrando aqui nas criptomoedas, ele só tem o Bitcoin, né, ele tem 0,002631 fração de um Bitcoin. Olha o preço de um Bitcoin, né, pessoal, 364 mil reais um Bitcoin, e vejam que ele comprou aqui, tava 379 mil, acho que ele comprou mais caro do que deveria, tá? Mas os entusiastas, né, dizem que o Bitcoin tende a subir muito daqui para o final do ano, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. De fato, é um ativo muito volátil, né? Pode subir muito, como pode cair muito também. Você tem que estar preparado, tem que ter estômago para ter Bitcoin. Bom, olhando aqui um pouquinho mais para baixo, pessoal, ele tem stocks, né? Duas stocks, ou seja, duas ações americanas, né? E tem cerca ali de R$ 1.572 investidos, né? Engraçado que no início do vídeo estava no positivo e agora já está no negativo. Essa ação americana que ele tem, eu particularmente não conheço, pessoal, eu não invisto em ações lá de fora, né? Então, a Enterprise Products é uma empresa americana, né? Listada na Nasdaq, e ela parece ser uma empresa bem grande, né? 6.911 funcionários, energia, óleo e gás, combustíveis consumíveis, parece ser uma empresa bem interessante. E vejo como as empresas nos Estados Unidos, né? Ela tem os preços, são bem esticados, né? Olha o PL, quase 12 vezes lucro, mas a empresa pelo menos paga dividend yield, ó, cerca de 6,78% de dividend yield. É uma empresa que paga dividendos. E essa outra ação que ele tem parece ser mais interessante ainda, né? Yeris Capital Corporation. E olha aí, pessoal, para vocês que gostam, né, de investir lá fora, né, nos Estados Unidos, parece ser duas boas ações que ele tem aqui em carteira, tá? Ele menciona no início do vídeo que está estudando bastante esse mercado, né? Um PL mais baixo, P sobre VP também interessante, e vem pagando 9,16% de dividend yield. Na parte aqui de lançamentos, dá para ver que ele fez algumas vendas recentes, né? Sanepar, vendeu o VISC 11 também, mas na maior parte das vezes ele só comprou, né? Ele vem acumulando bastante ações, bastante fundos imobiliários. Já dá para ver que ele tem bastantes ativos na carteira. E aí, pessoal, eu vou jogar uma opinião polêmica aqui, você tem que ser sincero com você mesmo. Está conseguindo acompanhar todos esses ativos, ler relatórios, acompanhar de perto? Então tá beleza. Agora, se você não estiver acompanhando, aí começa a ficar um pouco mais arriscado. No segmento das ações, dá para ver que a maior parte está em bancos e depois seguradoras, né? Ocupa mais que 50% da carteira dele. Banco do Brasil, BB Seguridade, TRPL4 são as suas principais posições, bons setores, né? Já na parte de fundos imobiliários, a maior parte é tijolo da carteira, legal isso aqui, interessante. Quando a gente vê aqui logística, fundos de papel e shopping são as suas principais posições. Aí a gente vê aqui um pouquinho mais para baixo, XPLG11, KNHF11, KNSC e HSML são as suas principais posições em fundos imobiliários. Na parte de proventos, ele começou agora, né? Não ganha tantos dividendos assim, mas já está com um valor aqui interessante, né? R$20 o primeiro dividendo que ele recebeu em junho. Aí em julho melhorou pra caramba, R$ 69,64. E no mês de agosto até agora está provisionado aqui que ele receba mais ou menos R$55 de dividendos, né? Isso aqui não tem jeito, né, pessoal? Com o tempo as coisas vão melhorando. Mas, cara, não tem muito o que falar, só tomar cuidado aí com a quantidade de ativos que tem na sua carteira de investimentos, tocar o barco, cara, né? E ir comprando e engordando a sua carteira para cada vez mais receber dividendos, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui!